Capítulo 417 Prosseguir. Dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas, Lu Piao e Gubei ainda estavam chocados com a força poderosa da matriz flamejante da técnica secreta do nono dragão celeste. Rugidos daqueles dragões ardentes ressoavam constantemente em seus reinos da alma. Nili usou o poder do sacrifício do sangue demoníaco e o poder de 1 milhão de pedras espirituais para estabelecer a matriz flamejante da técnica secreta do nono dragão celeste. Isso foi usado para abrir os reinos da alma de Lu Piao e Gubei. O tempo fluía depressa e logo 3 dias haviam se passado. No mundo exterior, sob a escolta de seus guardas, Li Xingyun se transformou em um raio de luz e voava para longe. Muito atrás dele, um grupo de pessoas perseguia-os. O líder era o primeiro sucessor da família Chamas Cinzentas, Li Yufeng. Neste momento, Li Xingyun apareceu em um estado deplorável, já que seu braço direito havia sido cortado fora. Ele só tinha um curativo simples e a armadura em seu corpo também tinha vários pontos rachados. Li Yufeng tinha alguma arma que realmente conseguira quebrar sua armadura. Li Xingyun estava extremamente mal-humorado. As forças de Li Yufeng estavam obviamente muito abaixo das dele. No entanto, Li Yufeng de repente conseguirá algumas centenas de especialistas do reino do eixo celestial desta vez, o que pegou Li Xingyun de surpresa. A Liga do Caminho Celestial subitamente sofreu um golpe tão grande. Os 2 lagos divinos que eles haviam acabado de conquistar também caíram nas mãos de Li Yufeng. Li Xingyun estava extremamente deprimido. Um dos seguidores de Li Xingyun fez uma observação: jovem mestre, eles ficaram com tantos especialistas tão rápido, há algo suspeito sobre isso. É, de fato, suspeito? Antes, quando competimos contra Guing, ele também havia conseguido vários especialistas do reino do eixo celestial de uma hora para outra. Entre as gerações mais novas da seita Penas Divinas, apenas 2 pessoas detêm tal força. Uma seria Sito Beian e a outra seria Long Tiamin. Li Xingyun murmurou enquanto voava. Então, qual deles o jovem mestre sente ser mais provável? Embora Long Tiamin seja orgulhoso, sua relação com Guing e Li Yufeng não é tão boa e eles, muitas vezes, tem conflitos. Não deve ter sido Long Tiamin que ajudou Guing e Li Yufeng. Quanto a Sito Beian, não faz nenhum sentido ele lidar conosco. Li Xingyun disse com a testa franzida. Li Xingyun não conseguia descobrir quem estava ajudando Guing e Li Yufeng. No entanto, Long Tiamin e Sito Beian ainda eram alvos de suspeita. Exceto que, naquele momento, Li Xingyun ainda não tinha a evidência para tal questionamento. Apenas 30 pessoas ficaram com Li Xingyun neste momento, de resto, haviam sido todos mortos. Atrás deles, Li Yufeng e seu grupo os perseguiam. Li Yufeng riu friamente enquanto sua voz ressoava à distância: Li Xingyun, você só tem essa pequena capacidade. Como um rato fugindo em desordem. Por si só, também quer se tornar o patriarca da família Chamas Cinzentas. Um indício de calafrio brilhou através dos olhos de Li Xingyun. Nestes últimos dias, ele definitivamente tinha caído nas mãos de Li Yufeng. A Liga do Caminho Celestial fora quebrada e estava desordenada ao ponto de que apenas estes últimos haviam sobrado. No entanto, Li Yufeng estava se alegrando muito cedo, era apenas uma derrota. Li Xingyun entendeu que ele não seria designado como importante na família e havia sido deixado de lado pelos outros.
Isto ao ponto de que mesmo o único espírito demoníaco com taxa de crescimento de nível Deus na família fora tomado por alguém com métodos inglórios. No entanto, Li Xingyun nunca tinha cedido antes, nem jamais cederia. Um belo dia, ele conseguiria de volta o que queria. Mesmo que a família Chamas Cinzentas não pudesse aceitá-lo, ele ainda lutaria pelo seu próprio mundo, confiando em sua própria força. Pensando nos rostos dos anciãos do clã, o coração de Li Xingyun ficou extremamente frio. Ele pode perder, mas nunca cederia. Eles estão nos alcançando. Jovem mestre, você deve sair primeiro. Nós vamos impedi-los. Asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco. Dezenas de seguidores atacaram o grupo de Liu Feng. HMPH, um bando de formigas ignorantes. Vou ensiná-los que seguir Li Xingyun foi o maior erro de suas vidas. Uma alabarda enorme apareceu na mão de Liu Feng, que a empunhou em frente. Bum! Um seguidor foi cortado em dois com incomparável poder. Antes, o braço direito de Li Xingyun fora cortado por aquela arma na mão de Liu Feng. Aquela alabarda enorme deveria ser um artefato de grau 7 ou grau 8. Liu Feng estava em um estado violento e ele matou outros 5 ou 6 em sequência e seu corpo ficou tingido com sangue fresco. Vendo seus fiéis irmãos sendo mortos por Liu Feng, os olhos de Li Xingyun ficaram vermelhos. Ele realmente havia subestimado seu inimigo desta vez, o que fez seus irmãos sofrerem tão severamente. Olhando para longe, os especialistas do reino do eixo celestial, subordinados de Liu Feng, rapidamente haviam o cercado. Li Xingyun parou seus passos. Jovem mestre, foi incompetência nossa. Ao ver isso, os seguidores de Li Xingyun não podiam deixar de ter tristeza e indignação escritas em seu rosto. Li Xingyun riu, não é que vocês sejam incompetentes. Eu me enganei. Nunca pensei que Liu Feng teria tantos ajudantes. No máximo, será apenas uma morte. Depois de 10 dias, vamos sair e lutar novamente. Sim. O espírito de luta de todos estava em chamas. Saiam todos. Se conseguirmos matar um, vai ser empate. Matando 2, nós sairemos no lucro. Li Xingyun disse enquanto disparava à frente, na direção de Liu Feng e seus homens. Uma intensa batalha estourou. Confiando em sua armadura, Li Xingyun assumiu a liderança e matou vários subordinados do reino do eixo celestial de Liu Feng. HMPH, você está procurando a morte. Um traço de luz fria brilhou nos olhos de Liu Feng. A princípio, ele queria possuir a armadura no corpo de Li Xingyun. No entanto, este tinha entrado em um estado frenético. Tentar obter a armadura no corpo de Li Xingyun era simplesmente muito difícil. Já que não poderia obtê-la, em vez disso, iria destruí-la. Liu Feng girou a enorme alabarda enquanto uma grande e furiosa energia era direcionada a Li Xingyun. Asterisco Bum. Asterisco. Outro braço de Li Xingyun foi cortada por Liu Feng após um único golpe. Os olhos de Liu Feng estavam piscando ferozmente. Sua força havia, obviamente, superado a de Li Xingyun, mas os membros mais jovens da família Chamas Cinzentas eram todos simpatizantes de Li Xingyun, enquanto ele havia se tornado um estranho. Mesmo os poucos irmãos mais próximos haviam recorrido à traição para poderem se juntar a Li Xingyun. Isto fez com que Liu Feng desenvolvesse um ódio extremo contra ele.
Para remover esse espinho em sua vida, ele desejou poder desmembrar Li Xingyun em dezenas de milhares de pedaços. O ódio entre eles já havia se acumulado há muito tempo. Embora tivesse ambos os braços decepados, Li Xingyun ainda usará as pernas e conseguiu matar um seguidor de Li Yufeng com um chute. Li Yufeng, vou tomar de volta o que foi roubado de mim. Mesmo se houver alguém protegendo você, e daí? Com sua força, você acha que seria capaz de controlar a família Chamas Cinzentas? Tudo o que pertence a você foi obtido através de métodos inglórios. Qual dos membros mais jovens da família Chamas Cinzentas iria obedecê-lo? Li Xingyun calmamente olhou para Li Yufeng enquanto uma espécie de aura fria irradiava de seu corpo. Um adversário derrotado ainda se atreve a falar tolices tão pretensiosas. Não importa quais métodos eu usei, tudo isso pertence a mim. De agora em diante, se você se atrever a dar um passo para fora da seita Penas Divinas, eu o destruirei completamente. Agora, morra. Li Yufeng brandiu a alabarda enorme e a empunhou com extrema fúria enquanto desferiu o golpe em Li Xingyun. Bum! A alabarda enorme o atingiu e uma energia furiosa devorou Li Xingyun.